Bom dia a todos, bom dia a todas. Meu nome é Nelson Cruz, eu sou ilustrador, né? Sou escritor também e comecei a gravar uma série de vídeos, né, sobre os meus livros e comecei aí, o primeiro foi A Cadeira do Rei e hoje eu quero falar desse livro aqui, né, o Benjamina, que foi publicado pela editora Miguelin em 2017. Em 2018 ele foi finalista, né, do prêmio Jabuti, que me deu muita alegria. Mas foi um livro muito marcante para mim, no sentido de que esse livro ele nasceu de um choque, né, de uma visão que me chocou muito, que foi a destruição de várias árvores da Avenida Bernardo Monteiro, em Belo Horizonte, na cidade que eu nasci. E como eram árvores centenárias, né, foi um acontecimento assim que chocou uma parcela, né, dos moradores de Belo Horizonte. Houve movimentos, a imprensa noticiou, mas não teve jeito, porque as autoridades da época acharam melhor cortar as árvores e ir cortando para ver se matava um inseto que se apossou, né, da copa das árvores. Mas ainda hoje há um certo número de árvores lá nessa avenida, mas uma boa parte foi destruída. E, e então, assim, quando o dia que eu me deparei, né, com aquela visão, né, dantesca de árvores cortadas, né, com aqueles galhos, né, subindo e descendo, cortadas aleatoriamente, aquilo foi um choque visual muito grande, né, e uma revolta também muito maior, né, tomou conta de mim, pô, e me veio aquela pergunta, né, por que a gente está sempre perdendo, né, por que a gente está sempre em defasagem nessa luta, né, em defesa do meio ambiente, né? E naquele momento eu tive a vontade de fotografar, né, aqueles troncos, né, e de alguma forma produzir algo que pudesse falar daquele acontecimento, né, e sem ter nenhuma editora para isso, não era uma questão assim, né, ainda. Eu resolvi fotografar, né, as árvores, né, são ficus benjamina, né, por isso o título do livro, né, Benjamina. Então eu fotografei e na sequência tive a ideia de reproduzir aqueles troncos em pintura sobre caixas de papelão, né? Então eu procurei a Asmari, que é uma associação dos catadores de papel, né, de Belo Horizonte, que faz um trabalho social muito importante na cidade, e adquiri com eles um lote de caixas de papelão, né? E chegando em casa, eu, né, fui fazendo a edição das caixas, né? E, e comecei a olhar as fotos, eu voltava lá, fotografava novamente, né? E percebi que eu deveria escrever alguma coisa, não deveria ser somente a pintura por si só. Mas comecei a perceber também que nas caixas de papelão haveria uma forma de coleta de texto. Então fui observando certas palavras e fui coletando, recolhendo e digitalizando, né, digitando, né, melhor, digitando essas palavras
e recolhi 143 delas. Com essas 143 palavras, eu construí um texto, né? Um misto de poema, né? Organizei ali, né? Um texto muito duro literariamente. Eu nem sei se é literatura, mas também não me importava com isso, se dali sairia uma literatura. Mas era algo que no nivelamento de consideração tinha o seu equilíbrio com o que ocorreu com as árvores, não é? Com os ficus benjamina. Então, esse livro ele é produto de um estarrecimento, ele é produto de uma angústia, né? Então, olha, eu vou mostrar como eu pintei as ilustrações. Esse aqui é um original. Então, todo o trabalho é feito, a gente pode dizer assim, sem aquela fineza da ideia da obra de arte, né? Mas eu fui reservando para algumas palavras, e essas palavras foram jogando, formando uma composição com os troncos, né? Como esse é um dos troncos que ficaram expostos até ser totalmente cortado, né? Na Avenida Bernardo Monteiro. Uma outra ilustração também, essa aqui, eu tenho que me afastar um pouco. Então, vocês veem aí como que, deixa eu acertar aqui, como que foi pintado, né? Eu fui reservando e algumas palavras, os códigos de barra, e tudo que dizia respeito, né, iconicamente, àquele acontecimento. Então, a mesma coisa, olha, eu vou mostrar atrás, né? Não é um material nobre no sentido de que a obra de arte é entendida como, né, como um elemento nobre, mas nesse sentido eu não quis trabalhar com a nobreza. Todo aquele material que seria encaminhado para a destruição, né, eu utilizei, né, para criar um conceito aí, uma conversa, né, um diálogo com o leitor, né? Então ocorre que quando eu percebi que tinha essa parceria desses materiais, né, nesse diálogo, o livro foi nascendo. E eu vou, aliás, um projeto gráfico da Naila Chaim, um projeto muito bonito. Então vejam aqui. Né? E para condizer com a ideia, o livro é todo em preto, fundo preto. Tem uma apresentação muito bacana da Fabiola Farias. Então aqui começa o texto, aqui aquela ilustração que eu mostrei para vocês. Então vejam, um outro original que eu não mostrei, né? São muitos, são 22 originais. Então,
E o que vai conduzindo até o final, né, é esse texto que eu vou ler uma parte para vocês. Não, de repente eu até leio todo. Então, vejam aqui. Como são muitas as páginas, eu vou mostrar a última ilustração, é esta. Então, eu vou ler o poema, né, construído a partir da coleta que eu fiz das caixas de papelão. Ar noturno da cidade, mantenha em amarelo clássico a seara de sol e calor. Não deixe cair no vácuo a reciclável vida, o frágil e perecível tigre de papel. Este local arejado contém líquido ideal, ativa campos de lavanda. Peso bruto de vácuo, economiza energia, adia a lava colunar. Ar para receber ar, cuida este lado para cima, adoça os corações sem teor. Serva violada, tempero diurno, sadia por turno. Em dueto e ternura, conserva o azul explosivo da predileta pérola. Três orações para uso interno: água por sabor, luz em noturno, odores por multiuso. Atenção, deter gente, não pisar, evitar choque físico e usar anos da data de fabricação. Face de lã da agradável vida, eu, consumidor, consumi dor. Oceano verde, arte em ministério, de uso geral, protege contra a idade, desinfeta a dor, desinfeta a flor, desinfeta este ar fabricado no Brasil, made in Brasil. Então, quando termina, né, tem essa ilustração, quando termina o texto, e o livro tem mais esta ilustração. E tem mais esta, que esta realmente é a última ilustração do livro. E vai terminando aqui, fechando, né, como eu falei, o projeto gráfico da Naila Chain, e aqui fechando. É um livro que eu gosto muito, porque ele também, a capa é feita em caixa, impressa em papelão. E, bom, espero que vocês tenham gostado, né? Como falei, é um livro que eu gosto muito, tenho um apreço muito, muito especial por ele. E agradeço a atenção de quem seguiu até o final. Muito obrigado. Deixo aqui o meu abraço para todos, tá? E como se diz, né, sem querer ser nenhum tipo de youtuber, eu não serei youtuber. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos e a todas.